Já imaginou como seria a sua vida se soubesse que Jesus voltaria no próximo fim de semana? O que mudaria em suas prioridades? Será que você continuaria com as mesmas atitudes no seu dia a dia ou começaria a fazer ajustes imediatos? Você se voltaria para Cristo agora mesmo ou deixaria para acertar suas contas com Ele apenas um dia antes do seu retorno? Essa é uma reflexão profunda, porque na verdade ninguém sabe o dia ou a hora do retorno de Jesus. Mesmo os próprios discípulos de Cristo estavam muito curiosos sobre quando isso aconteceria e quais seriam os sinais. Eles perguntaram, em Mateus 24:3, disse-nos: quando sucederão estas coisas e qual sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? A resposta de Jesus foi clara e foi direta também, porque ele falou: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Ele não nos deu uma data específica, mas nos deixou sinais e advertências para que estejamos sempre vigilantes e preparados. Definir uma data para o retorno de Cristo pode ser um grande engano, porque na prática isso tende a nos levar a uma atitude de procrastinação espiritual. Pensamos que temos tempos de sobra, e adiamos nos preparo quando na verdade o retorno de Jesus pode acontecer a qualquer momento. Como ele mesmo disse: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mateus 24:42. E por 40 anos, a incredulidade, a murmuração e a rebelião mantiveram o antigo Israel vagando no deserto, retardando sua entrada na terra prometida, Canaã. Essa história é detalhada no livro de Números, em capítulo 13 e 14, depois que Moisés enviou 12 espias para espiar a terra de Canaã. 10 deles voltaram com um relatório negativo, cheio de medo e dúvidas, afirmando que os habitantes da terra eram poderosos demais e que seria impossível conquistar aquele território. Apenas 2 espias, Josué e Caleb, mantiveram a fé nas promessas de Deus e insistiram que, com a ajuda do Senhor, poderiam tomar a terra. Infelizmente, a incredulidade dos outros espias contaminou o povo, levando-os a murmurar contra Moisés e contra Deus. E como resultado, o Senhor declarou que aquela geração incrédula não entraria na terra prometida e que eles vagariam pelo deserto durante 40 anos, até que todos os que haviam murmurado morressem. Só então a próxima geração teria a chance de entrar em Canaã. Este episódio ilustra como a falta de fé nas promessas de Deus e a constante rebelião podem atrasar o cumprimento de suas bênçãos. O mesmo padrão se repete com Israel moderno, ou seja, nós, a Igreja de Cristo. Infelizmente, os mesmos pecados, incredulidade, murmuração, mundanidade e divisões tem retardado a entrada do povo de Deus na Canaã celestial, o lar eterno. O verdadeiro obstáculo é a nossa falta de consagração e as disputas entre aqueles que professam seguir a Cristo. Esse atraso não se deve a uma falha no plano divino, mas sim à nossa própria desobediência e à falta de compromisso em cumprir a missão que Jesus nos confiou. Se a Igreja de Cristo tivesse realizado a obra designada por Ele conforme o ordenado, o mundo inteiro já teria sido advertido sobre o seu retorno iminente. E o próprio Senhor Jesus já teria voltado em poder e grande glória para buscar o seu povo. A Bíblia é clara ao afirmar que o fim dos tempos não foi revelado porque Deus deseja que estejamos sempre em um estado de preparação, como está escrito em Mateus 24:44. Por isso, estai-vos apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. A incerteza do momento exato do retorno de Cristo não é um motivo para nos desesperarmos, mas sim para vivermos cada dia como se fosse o último, buscando a santificação e também nos consagrando cada vez mais a Ele. À primeira vista, pode parecer que o retorno de Jesus está demorando, mas a verdade é que a missão ainda não foi completamente cumprida. Deus deseja que todos tenham oportunidade de conhecer a verdade e receber a salvação. Como está escrito em 2 Pedro 3:9, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento.
Portanto, essa demora, na realidade, é uma manifestação da misericórdia divina, oferecendo mais tempo para que aqueles que ainda não aceitaram a Cristo possam fazê-lo. No entanto, isso também coloca sobre nós, como igreja, uma grande responsabilidade de acelerar esse processo por meio do cumprimento da missão que Jesus nos confiou. Embora Deus seja longânimo e paciente, estendendo sua graça por um período de tempo, a Bíblia também nos adverte que essa paciência tem um limite. O profeta Jeremias, por exemplo, nos lembra que as promessas de Deus, bem como as suas advertências, são condicionais. Deus mantém o registro das ações das nações, e quando o pecado atinge um certo limite, seu juízo se manifesta. Em Jeremias 18, 7 ao 10, lemos que Deus pode mudar suas decisões sobre bênçãos ou destruições com base nas atitudes do povo. Ele declara: se em qualquer momento eu falar acerca de uma nação ou de um reino para arrancar, derrubar e destruir, e se aquela nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Portanto, o tempo da graça não será estendido indefinidamente. Chegará um momento em que os registros dos livros do céu mostrarão que a medida de iniquidade das nações e das pessoas está completa, e a misericórdia dará lugar ao juízo. Este é o tempo de preparação de arrependimento. Diante de tudo isso, precisamos acostumar-nos a viver pensando no grande dia do juízo de Deus. A vigilância e a preparação devem fazer parte da nossa rotina diária. O apóstolo Paulo, ele nos exorta a viver de forma consciente e intencional. E digo isto, conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos 13, 11. Assim como Enoque, que andou com Deus por 300 anos, devemos viver cada dia em comunhão com o Senhor, sabendo que a cada passo estamos mais próximos do seu retorno. A preparação para o grande dia não deve ser adiada. Jesus advertiu em Mateus 24:46, bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. E por último, eu quero compartilhar com você passos práticos para se preparar para o retorno de Cristo. Agora que compreendemos a seriedade e a urgência de estarmos preparados para a volta de Jesus, é importante colocarmos em prática algumas medidas espirituais que nos ajudarão a estar prontos para esse grande dia. Em primeiro lugar, fique atento. Jesus nos advertiu a estar sempre vigilantes, portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. A vigilância é o primeiro passo para não sermos pegos de surpresa. Em segundo lugar, preencha sua lâmpada com óleo. Na parábola das 10 virgens, Jesus nos mostra que apenas aquelas que estavam preparadas com óleo suficiente puderam entrar no banquete com o noivo. O óleo representa o Espírito Santo, então devemos buscar diariamente a presença do Espírito em nossas vidas, através da oração e do estudo da Bíblia, para que estejamos sempre prontos. Em terceiro lugar, viver em santidade. O apóstolo Paulo nos lembra que devemos viver de maneira sensata, justa e piedosa enquanto aguardamos a volta de Jesus, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Quarta maneira é que nós precisamos amar a Deus e ao nosso próximo. O maior mandamento que Jesus nos deu foi amar a Deus de todo o coração e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Demonstrar o amor de Deus em nossas atitudes é essencial para estarmos preparados. 5. Mantenha-se firme na fé. Mesmo que a espera pareça longa, não devemos desanimar. A promessa é certa, Jesus voltará, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. 6. Pregue o Evangelho. Nossa missão como cristãos é compartilhar as boas novas da salvação com o mundo. A obra missionária é uma forma de nos prepararmos, ajudando a cumprir o mandato que Jesus nos deu. E por último, seja perseverante. A demora aparente pode desanimar muitos, mas Jesus nos chamou para sermos perseverantes. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24:13. Finalmente,
Não sabemos o dia nem a hora do retorno de Cristo, mas sabemos que esse grande dia está se aproximando rapidamente. A preparação para seu retorno é um processo contínuo que envolve fé, vigilância e transformação de vida. Enquanto aguardamos ansiosamente a volta de nosso Senhor, que possamos viver cada dia como se fosse o último, com nossos corações e mentes firmados nas promessas de Deus, sempre prontos para encontrá-lo face a face. Lembre-se, o tempo da graça ainda está aberto, mas não será indefinido. Aproveite cada momento para crescer em comunhão com Deus e ajudar outros a conhecerem essa maravilhosa esperança. Eis que venho sem demora, disse Jesus, que possamos estar prontos para dizer: Maranata, o Senhor logo vem. E se você perdeu o primeiro episódio dessa série, você pode conferir lá no nosso canal e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Que Deus abençoe sua vida e obrigado por estar sempre aqui.